Continuação da leitura do livro O Desdobramento da Consciência, de Joel Goldsmith, leitura amadora por César Guidini, capítulo 2, Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, 27. Minha paz, a paz de Cristo. Mais curas foram trazidas através do silêncio absoluto do que através de todos os argumentos que os metafísicos inventaram em toda a história do mundo. Quando você é chamado a prestar ajuda, sente-se e fique em paz. Não se ligue a pensamentos, apenas sente-se e espere. Espere, seja paciente e espere a paz do Cristo descer sobre você. Nesse momento de paz, sem uma palavra, você testemunhará a cura. O único valor que um tratamento tem é nos elevar a um ponto ou lugar na consciência onde estamos prontos para a consciência espiritual se manifestar. Estamos agora em uma posição diferente daquela em que nos encontrávamos, quando estávamos trabalhando com tratamentos. Nós chegamos a um nível da consciência onde estamos prontos para o próximo degrau mais alto. Mesmo se argumentos mentais, afirmações e negações foram necessários para nós nos primeiros dias do nosso trabalho, agora podemos descartar estas formas. Aprenda a sentar-se e relaxar. Se o caso é pecado, doença, morte ou desemprego, se é ou não é sério, sente-se e relaxe. Não tente manipular o caso. Não tente trabalhar nele. Não tente tratá-lo. Sente-se e, em silêncio, crie uma espécie de vazio para Deus, para o Cristo atuar. Sente-se e renuncie ao pensamento de que a mente humana é curadora. Cristo é o curador. A essência de todo o trabalho que estamos fazendo é esta. Deus é. Deus é. Então deixe Deus trabalhar em nós e através de nós para o seu próprio fim e como sua própria criação. E em vez de continuar a usar as palavras Deus, 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 permita que a percepção real de Deus faça o trabalho, visto que Deus é. Minha paz vos dou, não como o mundo dá. O mundo pode nos dar um certo tipo de paz. Pode nos dar uma ausência de barulho, um lugar quieto de algum país ou uma viagem pelo oceano. Essa é a paz que o mundo pode dar. As pessoas viajam para lugares distantes, mas viajam consigo e voltam para casa com elas mesmas. Não podemos, nenhum de nós, fugir de nós mesmos. Se tivermos um problema, nós o levamos conosco onde quer que formos. Temos que parar com todos esses esforços fúteis. A mente humana não é o Cristo. Por muitos anos, esforços mentais foram tentados. As palavras da Bíblia são: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos. Qual o proveito, então, de todo esse pensamento que produzimos? A verdade é que a mente humana não participa de nenhuma cura. O único fator no trabalho de cura espiritual é o Cristo. Cura espiritual significa que a cura vem da consciência de Cristo percebida e realizada por alguém, em vez de argumentos mentais ou meios externos, como medicina ou cirurgia. Minha paz eu vos dou. Naquela paz que ultrapassa todo entendimento, na quietude, no silêncio, a paz de Deus, o poder de Deus se manifesta e faz as obras. Em nosso trabalho, muitas pessoas parecem vir querendo apenas pães e peixes, em vez de procurar Deus mesmo. Com isso não precisamos nos preocupar. Nós não devemos nos preocupar com o que eles parecem querer. Nós apenas cantamos a nossa música.
Aqueles que podem recebê-la o farão, outros podem não estar prontos. Você descobrirá que mais curas ocorrem através de um sorriso, através do simples reconhecimento da presença de Deus, do que jamais acontecerá através de qualquer esforço mental. E elas serão as curas mais puras, mais doces e mais duradouras, porque elas serão a descida do Espírito Santo, do próprio Cristo, entrando na consciência e dissipando os erros do sentido. Paz, um estado de não resistência ao erro. O que é realmente necessário para andar sobre as águas, para dissipar a tempestade? É algum argumento mental, negação ou afirmação? Tudo o que Jesus disse para a tempestade foi: paz, aquieta-te. E isso foi tudo, apenas paz, fique quieto. Todos os que fizeram trabalhos de cura sabem que a cura ocorreu quando a sensação de paz, a realização do Cristo, foi experimentada. Ele pode não saber como ou porquê, mas deixe-me dizer como e por que é assim. É porque o estado de consciência do praticante naquela paz não lutou, não se opôs ou resistiu ao erro ou reivindicação. Essa é a razão para a cura. Isso eu aprendi através de uma experiência real no primeiro ano da minha prática. Um homem que sofria de tuberculose foi levado ao meu consultório por um amigo dele. Quando eu concordei em ajudá-lo, ele mencionou a dificuldade que ele teve em comer alimentos sólidos por conta de inflamação das gengivas e me pediu alguma ajuda para esta condição também. Eu assegurei a ele que o ajudaria com isso também, mas no meu entusiasmo de juventude, esqueci tudo sobre essa dificuldade. No entanto, na manhã seguinte ele ligou e disse: "O que você fez comigo? Acabei de passar 5 minutos com uma escova de dentes rígida, um tempo maravilhoso, e antes eu nem conseguia mexer nos dentes, com tudo inflamado." Isso me deu algo para pensar. Foi minha primeira experiência com esquecer alguma coisa, mas minha segunda experiência veio logo depois, quando um telefonema veio pedindo ajuda para uma dor de cabeça severa. O paciente que estava no meu consultório no momento em que a chamada veio, reconheceu a urgência da chamada e ao mesmo tempo resolveu partir. Antes de ela chegar à porta, o telefone tocou novamente e a jovem que estava sofrendo da dor de cabeça relatou que a dor havia desaparecido. Foi uma cura instantânea. Tais coisas não acontecem a uma pessoa neste trabalho sem fazer com que ela questione: como? Ou estas coisas são acidentes, casos isolados que poderiam ter acontecido de qualquer maneira, ou elas revelam um princípio. Como eu estudei e observei de perto qualquer coisa, tudo o que ajudaria a revelar o segredo, aprendi isso. A cura não é provocada pela mente humana. Isto é feito por um estado de consciência imbuído do Cristo. Consciência de Cristo é o entendimento de que a doença não existe como realidade e não precisa ser combatida. O próprio ato de esquecer mostra que o praticante não leva isto muito a sério. Aquele que está mostrando a luz de Cristo, a luz de cura de Cristo, é aquele que não está fazendo do erro uma realidade, não o está evidenciando, mas em um reconhecimento pacífico do fato em que Deus é a vida do ser individual, silenciosamente percebe, não por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Uma pessoa sentada em uma sala em silêncio, em estado de receptividade, pode ter aquele silêncio e aquela paz que ela experimenta sentida e percebida por uma sala inteira cheia de pessoas. Imagine o que pode acontecer com pequenos grupos espalhados pelo mundo, todos mantendo esse grande poder de silêncio. Se a sua consciência está imbuída de silêncio, de paz, então ela está imbuída de poder. A cura ocorre através da consciência do praticante. O estado de sua consciência determina a cura daqueles que vêm até você. Não que o poder de cura seja seu como pessoa. O poder de cura é a presença de Deus,
o Espírito de Deus aparecendo como consciência individual. Você não tem esse poder de cura a menos que tenha uma consciência que seja uma unidade com o amor divino, uma consciência que esteja em harmonia com a paz que ultrapassa todo o entendimento. Quando você sai para o mundo dos negócios, se você realmente quer ser bem-sucedido, se você quer vender algo, comprar algo ou levar à consumação qualquer tipo de transação comercial, faça o que você faz com a cura e esteja em paz em sua consciência. Não saia com uma consciência temerosa ou duvidosa ou com uma consciência impaciente, senão você vai transmitir esse estado de sua consciência para aquele com quem você faz negócios, e ele também vai sentir isso. Vá com esse silêncio em seu coração, vá em estado de paz. Se necessário, antes de fazer seu contato para os negócios, saia para algum lugar por 1 minuto ou 2, sente-se e tenha aquela sensação de paz antes de começar. Então veja o que essa sensação de paz fará. Veja o que já fez. O estado de paz em sua consciência é um estado de receptividade. Paz, a experiência de Deus. Finalmente, vamos aprender o maior de todos os segredos. O segredo que até agora tem sido conhecido apenas para alguns poucos. O segredo do que Deus é. Se estudarmos as Escrituras, se estudarmos as filosofias e ensinamentos religiosos do mundo, é provável que cheguemos à conclusão de que Deus é algo muito distante, algo que raramente é contatado e algo que muito raramente responde à oração de acordo com nossos desejos ou necessidades. Por não ter o mundo conhecimento do que Deus é, continua geração após geração, rezando por paz no mundo sem conseguir, orando pela prosperidade individual e não conseguindo, orando pela vida, saúde, imortalidade, ainda sem alcançá-los. Se somos cristãos, devemos pelo menos saber onde Deus está, porque Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de você. Somente isto já teria sido uma fundação maravilhosa se tivéssemos acreditado. Se nossos pais, avós e outros que nos precederam passassem os últimos 2000 anos buscando o reino de Deus interior, então, a essa altura, ele já teria sido encontrado e manifestado. Mas, em vez disso, todas as gerações que nos precederam recorreram a alguns mestres em um tablado, voltaram os olhos para os céus ou olharam em todas as direções, exceto a que lhes foi dita: olhar para dentro. Chegou a hora neste século de começarmos a procurar por esse reino dentro do nosso próprio ser, pois é aí que devemos encontrar Deus. Embora eu possa lhe dizer isso, você mesmo terá que revelá-lo de dentro do seu próprio ser. Então você descobrirá que Deus é vida eterna e que Deus é consciência infinita. Mas você também encontrará mais uma coisa além disso. Você vai descobrir que isso é a divina consciência universal se manifestando como sua consciência individual, para que, finalmente, você seja capaz de dizer: eu e meu Pai somos um. Nós devemos conhecer a natureza de Deus e devemos experimentar a Deus. Nós não devemos continuar pelos próximos 10 anos como temos feito até agora, só falando de Deus. Chegou a hora em que precisamos experimentar Deus. Não vamos passar de leve sobre esta parte do ensino, porque é a parte mais importante de tudo. Nós devemos ver Deus enquanto ainda estamos na carne, e isso significa você e eu individualmente aqui e agora, sem esperar para morrer. Nós devemos experimentar Deus através de nossos períodos de silêncio, nossos períodos de paz. Cada vez que você se senta, pense na declaração do Mestre: paz eu deixo com você, minha paz eu te dou, a paz que excede o entendimento. Deixe-se envolver com esta paz, você encontrará a presença de Deus nessa paz.
E nessa presença de Deus você encontrará poder, alegria, domínio, cura. Cura não só para você, mas para todos aqueles que chegam ao alcance da atmosfera do seu pensamento. No antigo método da prática metafísica, a primeira coisa que fazíamos quando um problema nos era trazido era responder de volta. Pensar em algum ditado sábio, alguma declaração metafísica ou escritural e rapidamente afirmar ou negar. Nós estávamos sempre negando algum erro e afirmando alguma verdade. Nesta nova abordagem, não vamos afirmar e não vamos negar. Vamos nos sentar em silêncio, alcançar uma sensação de paz e deixar que a sensação de paz faça o trabalho. Vamos provar que não é a ação da mente humana que cura. Observe que o perigo de acreditar que a sua afirmação ou negação é necessária ou que você tem que pensar em algum tipo de pensamento é que, se você estivesse numa posição em que não pudesse pensar, ficaria sem esperança. Mas isso nunca poderia ser verdade, porque enquanto Deus estiver presente, isto é tudo o que é necessário. Quando um pensamento nos é revelado a partir de dentro, no entanto, isto é uma coisa totalmente diferente. Essa é uma revelação divina de Deus, anunciando a presença e o poder de Deus. É por essa razão que passamos tanto tempo desenvolvendo o ouvido atento, um estado de receptividade. Comece agora a mudar sua antiga base de tratamento. Se necessário, faça isso drasticamente. Faça isso forçando você mesmo a não pensar. Eu estou pedindo para você entrar em uma consciência mais elevada da presença de Deus, uma consciência superior àquela que você pode alcançar através da ação da mente humana. Vamos nos mover um passo mais alto para esse estado de consciência em que estaríamos se nós fôssemos estudantes de Jesus, que dizia: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olhai os lírios do campo como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mateus, capítulo 6, de 25 a 32. Então isso é conosco. Lembremo-nos de adotarmos para nós mesmos aquela atitude pacífica de segurança e confiança que nos enche da paz e do poder de Deus. Essa consciência é a própria presença e poder de Deus, Ele mesmo. Quando não estamos pensando ou lutando com o pensamento, quando nós não estamos lutando contra o erro, nossa consciência é a presença e poder de Deus. Essa consciência divina não está realmente no efeito, não é realmente efetiva. É verdade que você nunca pode se afastar da presença de Deus, mas enquanto a mente humana estiver se movendo em círculos, você não se beneficia disso em tal estado. Você se beneficia apenas no grau em que a paz desce sobre você. Paulo experimentou esta paz como a descida do Espírito Santo, como o Espírito de Deus no homem. Estes são os termos usados para descrever o que nos aparece quando não estamos pensando, quando os únicos pensamentos enchendo nossa consciência são os pensamentos de Deus. No silêncio, Deus preenche nossa consciência muito mais do que quando qualquer pensamento nosso está acontecendo. É difícil imaginar este estado de ser, porque estamos muito acostumados com a ideia de que devemos estar pensando ou que devemos manter um pensamento. Isso não é verdade. Se pudéssemos ter silêncio pelo espaço de meia hora, o verdadeiro silêncio, nós nos encontraríamos no céu. O silêncio é Deus em ação. Portanto, quando um problema se confronta conosco, seja nosso ou de outro, vamos nos sentar e encontrar esse silêncio e então deixar a solução aparecer. Suponha que alguém venha até nós hoje com um problema. O problema pode ser um desemprego, um hábito pecaminoso ou um estado de má saúde. Em vez de refutar, vamos olhar através disso,
na percepção de que isso existe apenas como aparência. Com o ouvido atento, diga: tudo bem, Pai, lance a luz sobre isso para que eu possa ver como é. Então observe que tipo de tratamento ele fará por você. Em outras palavras, quando vemos as ferrovias se juntando no horizonte, ao invés de perguntarmos: e agora, o que devo fazer para separar essas faixas? Digamos: Pai, mostra-me essas faixas como elas realmente são. Então, não temos que pensar mais sobre isso. Não tente melhorar uma pessoa ou sua saúde. Não aceite em sua consciência o pensamento de que há uma pessoa doente. Sente-se em estado de receptividade, relaxado, em estado de silêncio, estado da paz. Deixe que a paz permeie todo o seu ser e então sente-se com uma atitude de escuta e observe a luz dissipar a escuridão. Veja a inteligência dissipar a ignorância. Ao invés de você ser o curador, você é uma testemunha observando esse estado de paz operar a cura. Seja um observador da atividade do Cristo, de Deus. Observe Ele trabalhar por você e através de você, e finalmente, como você. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor. 1 Coríntios, capítulo 13, 1. Se não tem amor, não vale nada. Não faria diferença alguma quão maravilhoso é meu discurso, quão maravilhosas as declarações de verdade que saem da minha língua. Se estas declarações e este discurso não estiverem imbuídos de um sentido de plenitude de Deus, eles serão inúteis no ministério de cura. Não é o discurso, não é a mensagem da verdade que é importante. É o grau em que a consciência do praticante está imbuída de uma compreensão de Deus como amor e vida. O grau em que o praticante perdeu a capacidade de temer, odiar ou amar erros de todo tipo. Nós lemos em João: não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. João, capítulo 6, 46. Eis o ponto crucial de toda a questão. Nenhum mortal, nenhum ser humano pode ver Deus ou conhecer a Deus. Apenas o Filho de Deus, a consciência de Cristo em você e em mim, pode sempre testemunhar a presença de Deus. Em outras palavras, não é nossa mentalidade humana que conhece a Deus. Nunca veremos ou conheceremos ou compreenderemos a Deus ou a vida espiritual com a mente humana. Mas o Filho de Deus, a consciência crística, nosso sentido espiritual pode contemplar a Deus. Um senso espiritual desenvolvido é requisito. Este é o coração do ensinamento de Cristo, e é aí que o mundo humano falhou, tentando conhecer a Deus através do pensamento, tentando conhecer a Deus com o intelecto, tentando explicar Deus. Isto não pode ser feito. Deus é discernido somente através do sentido espiritual, somente através de um desenvolvimento do sentido espiritual. Você e eu, individualmente, podemos discernir a verdade, as coisas da verdade e as formações da verdade, o universo espiritual. Desenvolvemos esse sentido espiritual de várias maneiras, através da nossa leitura da literatura metafísica e das escrituras, através de ensinar e ser ensinado sobre a vida espiritual, através da associação com pessoas que estão no mesmo caminho. Estarmos juntos em um lugar, em uma só mente, desenvolve esse senso espiritual que é chamado a mente que estava em Cristo Jesus. Paulo chamou-o de o Cristo que vive em mim. Na maioria dos casos, é um sentido desenvolvido e devemos conscientemente desenvolvê-lo. Você pode ajudar a trazer a realização de Deus, reconhecendo a Deus durante todo o dia e uma ou duas vezes durante a noite. Perceba Deus como o centro, como a realidade do seu ser.
Perceba Deus como a mente e a alma em você funcionando como seu ser individual. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João capítulo 6, 51. Este pão, que é entendimento, é a palavra, o verbo feito carne. Conforme você, através da mente humana, testemunha seu corpo, você vê apenas o conceito mortal e material do corpo, e isto é tudo que você poderá ver com a mente humana. Mas, através do desenvolvimento deste eu que eu sou, esta consciência do Pai ou do Cristo, você aprende a olhar para o universo através do sentido espiritual. E você, em última análise, começa a ver o corpo não feito com as mãos eterno nos céus. Essa foi a visão de João do Cristo, sua visão do céu, enquanto ainda nesta terra, enquanto ele estava aqui, andando, falando e movendo-se entre o seu povo. Ele viu o que nenhum cérebro humano ou olho humano pôde ver. Ele viu o templo que não foi feito com as mãos. Ele viu o universo espiritual, o corpo espiritual. Isto é o que você verá quando, ao invés de usar pensamentos, você se tornar um estado de silêncio, um estado de paz. Quando você sentir esta realidade divina, então você verá o templo não feito com as mãos, esse corpo que é a vida eterna. Jesus, pois, lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. João, capítulo 6, 53. Isso, novamente, é justamente o Cristo se revelando. A menos que você coma e beba, a menos que você absorva, a menos que você perceba, a menos que você veja o templo não feito com as mãos, você não terá a vida eterna. Comer e beber significa absorver, assimilar. Quanto mais você olha para o mundo através do raciocínio humano, através do pensamento humano, tanto mais você tem um corpo carnal que morre entre 60 e 100 anos de idade. Mas quanto mais você absorve, isto é, quanto mais você preenche sua consciência com essa verdade do ser, a verdade sobre Deus e a criação de Deus, tanto mais você manifestará inteligência e vida enquanto estiver usando este corpo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? João capítulo 6, 60 a 61. A mente humana está sempre ofendida com a verdade, porque a verdade é uma reversão de tudo o que a mente humana sabe. Imagine dizer à mente humana que, quando ela está parada e não faz nada, grandes e maravilhosas obras de cura podem ser realizadas. Isso é um insulto para a mente humana. Pense em dizer ao homem que se orgulha de seu intelecto que todas as suas acrobacias mentais não farão tanto por ele quanto um momento de silêncio o fará. O espírito é o que vivifica. A carne para nada a aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. João capítulo 6, 63 a 64. O que foi que eles não podiam acreditar? É o espírito que vivifica, e não a carne. É o silêncio, a paz que realmente fazem o trabalho, e não a ginástica mental, não o que é aprendido em livros ou através do intelecto. Nós, como discípulos, também não estamos indo bem. Nós não estamos fazendo um progresso tão grande. Hoje, assim como no tempo de Jesus, a mente humana está ofendida. Ela sente-se repreendida com a sugestão de que existe um espírito que funciona sem palavras ou pensamentos, que há um espírito no homem que pode levantá-lo e guiá-lo através da vida, e pode calar todas as tempestades da vida sem que ele pense, fale uma palavra ou dê
um tratamento. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. João, capítulo 6, 64. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. João, capítulo 6, 65. E o que aconteceu? A partir desse momento, muitos dos seus discípulos voltaram e não andaram mais com ele. É estranho que tão poucos, mesmo hoje em dia, possam compreender o grande fato de que é o Espírito que vivifica, que há um Espírito no homem que faz as poderosas obras de cura e regeneração. A mente humana se ofende quando tentamos desistir dela. O mundo não pode odiar você, mas a mim ele odiará, porque dou testemunho de que as suas obras são más. O mundo nunca odiará quem usa as armas do mundo, ou quem usa formas de atividade aceita e acreditadas. O mundo odeia apenas aqueles que dizem que tudo isso é desnecessário, que existe um poder maior, o poder do Espírito. É então que a perseguição se instala. Não que qualquer perseguição seja necessária. Hoje estamos aprendendo a deixar o Cristo impessoal absorver toda a perseguição, em vez de permitir que o nosso ser humano a enfrente. Contudo, nós aceitamos a perseguição se acreditarmos que a mensagem que estamos apresentando é minha mensagem particular, minha verdade particular. Em vez disso, devemos perceber, esta não é a minha verdade, mas a verdade de Cristo. E se você vai odiar qualquer coisa, odeie essa verdade, e não eu. Estou apenas mostrando o que o Mestre deu do ensino do Cristo sobre a presença e o poder daquilo que é invisível ao sentido humano, daquilo que é o estado do seu próprio ser, a consciência divina do seu próprio ser, o Consolador que está dentro de você. Se o mundo quiser odiar essa verdade, que o faça. Esse é o segredo do Mestre. Esta minha paz que ultrapassa todo o entendimento. E essa paz é poder. O significado interno das tentações. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, 1 a 4. Aqui encontramos o grande significado interno das tentações. Essa passagem é a sugestão para o princípio de todo esse ensinamento. A tentação era demonstrar, manifestar um efeito, demonstrar pão, realizar um milagre no mundo exterior para desviar e centrar o pensamento e atenção nas coisas deste mundo, isto é, na necessidade externa. Mas a mente de Jesus sabia que tal não é o caminho da demonstração. O caminho da demonstração é esse. Como Deus é a consciência divina e como a consciência é a substância e a atividade de todas as formas, então, enquanto eu viver, me mover e ter o meu ser como consciência, toda a forma aparecerá sem que eu tenha pensado. E esta foi a resposta de Jesus a todas as tentações. Esta deve ser sua resposta também. Em vez de trabalhar, isto é, fazer trabalho mental quando o problema confronta você, lembre-se que você aceitou as duas grandes afirmações do Mestre. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando vem até você a tentação de tentar utilizar essa verdade para garantir um emprego, realizar uma cura ou fazer algo no reino exterior, diga com o Mestre: Não vivo só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Eu não vivo por demonstrações externas, elas são as coisas acrescentadas. Elas são as coisas que vêm a mim por sua própria vontade, através da minha realização de Deus, a consciência divina, revelando-se para sempre como minha consciência individual. Por ser a consciência divina a minha consciência, então ela é a fonte do meu suprimento e eu não tenho que fazer mágica nenhuma. Eu não preciso configurar o eu pessoal para ser um demonstrador. O único eu, o grande eu sou, é quem governa, mantém e sustenta sua própria imagem e semelhança. Se então eu tento realizar um milagre, tento fazer uma demonstração, estou configurando um eu de Deus, estou estabelecendo uma personalidade separada de Deus. Deus está sempre mantendo a si mesmo. É por isso que a mente humana cria problemas. É por isso que a mente humana criou o filho pródigo que saiu a correr mundo. Ele não estava satisfeito em viver da herança de seu pai, mas queria sair e fazer o seu próprio caminho no mundo. E você sabe onde ele acabou. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Mateus capítulo 4, 5 a 6. Se temos Deus, Ele mesmo, como nossa consciência, precisamos invocar anjos, precisamos demonstrar efeitos de qualquer tipo para nos sustentar, nos apoiar e nos ajudar? Se temos Deus do nosso lado, precisamos de alguma coisa? Se buscamos qualquer coisa que não seja Deus, não somos idólatras? Não é procurar algo menor que Deus para nos sustentar? E não é esse o pecado contra o verdadeiro Deus? Não é o pecado contra o nosso próprio sentido espiritual da vida? Quando somos tentados a nos voltar para homem, cuja respiração está em suas narinas, quando somos tentados a confiar em alguma forma humana de Deus, mesmo que nos pareça um anjo, lembremo-nos da tentação de Jesus. Tenho alguma necessidade de anjos? Eu preciso de alguma ajuda? Preciso de alguma forma menor de ajuda, até mesmo do pensamento humano? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Mateus capítulo 4, 8 a 11. A tentação vem a todos nós de nos afastarmos do nosso mais elevado sentido de alma, em algum momento ou outro, para que possamos melhorar a nossa sorte, ajudar a situação, descendo do nosso ponto de vista da unicidade para uma forma menor de tratamento, tentando-nos a confiar em algo separado e à parte de Deus. E é aí que temos que resistir à tentação e aprender a sentarmos em silêncio, naquele estado de paz que não vê poder na aparência. Desde que Deus é a individualidade da sua consciência e da minha, não precisamos de outra ajuda além do conhecimento disto. Não precisamos de uma forma menor de tratamento. Não precisamos de ajuda humana, nem mesmo sob a forma de socorro mental. Precisamos apenas da constante percepção de Deus como nossa consciência. Comecei dizendo que todos nós devemos chegar ao ponto de saber o que é Deus. Eu volto para isto de novo agora. Deus é o princípio deste universo, mas Deus se manifesta como consciência individual. Sua consciência individual é o princípio ou lei para o seu universo individual e sua experiência. Sua experiência externa é determinada pelo grau em que você percebe Deus, lei divina, vida divina, agindo como sua consciência individual. Ainda é Deus, mesmo quando é a sua consciência individual.
E isso não significa que cada um de nós é ou tem um Deus separado. Significa que Deus é a consciência infinita e indivisível do indivíduo, mas ainda é infinito e ainda é todo o poder. Enquanto andamos ou nos conduzimos, vivendo, nos movimentando e tendo o nosso ser na consciência do sempre presente Deus como nossa consciência individual, quanto podemos estar longe de Deus ou da orientação, direção e proteção de Deus? Quando sabemos que Deus é a realidade divina de nosso ser, sabemos que Deus está muito perto, mais perto do que nossa respiração, mais perto que nossas mãos e pés. Esse é o segredo. Não é suficiente saber que Deus é a vida eterna. Devemos conhecê-lo ao enésimo grau, como Jesus fez ao perceber: eu sou a vida eterna. Ele não disse Deus é o caminho. Ele disse eu sou o caminho. Em outras palavras, tudo que Deus é, eu sou. Tudo que Deus tem, eu tenho, porque eu e o Pai somos um. Quando você quer ajudar alguém, você vê que não pode se afastar da sua própria consciência, consciência de Deus, para dar essa ajuda? Em vez disso, deixe sua própria consciência ser preenchida pela paz, que seja preenchida com a mesma confiança que Jesus demonstrou na superação das tentações. Negligenciamos demais essa história das tentações. Lembre-se que Jesus estava no topo da montanha, mas ele estava lá com sua consciência, não separado ou à parte dela. E lembre-se, além disso, ele sabia que sua própria consciência era a fonte de todo bem. Cada um de vocês, em algum momento, será chamado para ajudar alguém. Alguns serão chamados para ajudar muitos, e nenhuma lição será de maior valor para você do que o que estou dizendo agora. Comece hoje, nesse exato momento, e lembre-se, é a sua consciência que faz o trabalho para a sua família, para o seu negócio, para a sua casa, para o seu corpo. Não é um Deus distante, é a sua própria consciência individual, quando ela está imbuída de silêncio e paz. Tudo o que você tem que fazer e tudo o que você será chamado a fazer é alcançar essa sensação de paz. Não admira que esta seja a grande verdade que você deveria saber. Provavelmente não há maiores verdades no mundo que você possa conhecer, mas há uma coisa que você deve praticar e alcançar, e isso é um estado de paz dentro de sua própria consciência, junto com a percepção de que é sua própria consciência que é a cura de Cristo. Quando sabemos que temos a mente que estava em Cristo Jesus, então sabemos que já temos essa mente que é o Cristo curador. Já tem esse estado de paz que vem da percepção de que o erro não é poder. O erro não é uma coisa. Na verdade, o erro não é. Você não tem que lutar contra isso, ou tentar superá-lo, ou sentar-se a noite toda para ter certeza de que ele não o vencerá. O que você deve fazer é aprender como encontrar sua paz. Ao andar pelo mundo com uma sensação de paz em sua consciência, e esse sentido de paz vem a você apenas em proporção à sua percepção de que Deus é, e o erro não é, não existe. Então você alcança essa sensação de paz. Você tem a consciência de Cristo. Tudo o que a consciência de Cristo é, sua consciência individual é. Quando você não tem mais medo, ódio ou amor ao erro de qualquer nome ou natureza. Nós não fizemos o trabalho de cura que deveríamos ter feito e, em quase todos os casos, a razão é a mesma. Nós perguntamos quando a mente de Deus vai fazer alguma coisa, ou quando o amor divino vai começar a funcionar, ou como devemos alcançar o amor divino ou o Espírito que cura. E então não podemos e nunca faremos o trabalho que devemos, porque a mente de Deus é a sua mente. O Espírito divino é o seu espírito. O amor divino é o amor com o qual você está imbuído. O estado de consciência que faz o trabalho de cura é a sua própria mente em estado de paz. Se alguém lhe pedir ajuda, é sua responsabilidade chegar a este estado de paz que ultrapassa todo o entendimento.
E esse estado de paz torna-se a paz aquieta-te diante do erro, seja qual for o seu nome e natureza. Quando uma pessoa pede ajuda a um praticante, esse atendente tem a responsabilidade de viver, se mover e ter o seu ser nesse estado de paz, de modo a trazer a cura. Quando essa consciência atinge um estado de paz, harmonia, bem-estar e confiança, torna-se a transparência para a cura. Sua consciência individual e a minha em um estado de transparência é Deus. Deus é a consciência do indivíduo e é isso que cura.